Bem, o nosso assunto hoje é o título que nós encontramos inclusive na Bíblia. Não sei se os irmãos sabem, mas os títulos que são colocados na Bíblia, com raríssimas exceções, não são originais, são títulos que aquele ou aquela organização que edita a Bíblia, ao fazer a divisão dos textos, coloca. Normalmente são títulos que ajudam a compreender o que vai ser tratado naquele trecho, e nós usamos o da NAA, que é a grande tribulação. Quando nós tratamos de assuntos escatológicos, do fim dos tempos, é esse o significado da palavra escatologia, o estudo daquilo que se refere ao tempo do fim. Não existe uma definição, a não serem questões bem básicas e essenciais, e às vezes a gente vê pessoas afirmando categoricamente que vai ser assim, dessa e daquela maneira, e eu aprendi desde os meus tempos de seminário que, em termos desse assunto e relacionados à segunda vinda de Jesus, nós temos pontos que são definidos, mas os detalhes ninguém pode afirmar, vai ser assim ou daquela maneira. Não obstante, vamos ver o que o texto diz. Marcos dedicou o que nós encontramos no capítulo 13 para falar dessas últimas coisas. E talvez seja, não é o mais resumido, porque esse assunto é tratado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por Jesus, e ali esse assunto é registrado nesses 3 evangelhos, e de forma bem específica, mas Marcos talvez seja o mais sucinto de todos eles, como ele é sucinto em tudo que ele relata, e por isso que ele é o menor dos 3 evangelhos, e ele se limitou sempre a colocar o que nós poderíamos chamar de básico e essencial. E é assim que ele trata dos assuntos que vamos examinar hoje. No domingo passado, nós examinamos Marcos 13, de 1 a 13, e para efeito de entendimento, nós vamos ler estes 3 primeiros versos antes de entrar no texto que vamos examinar hoje. O texto diz assim: quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas.
vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais, e os pais contra seus pais, e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Isso nós examinamos no domingo passado, e naquilo que foi possível ser examinado. E hoje vamos dar continuidade no trecho que vai dos versos 14 até o 23. E esses versos dizem assim: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no terraço não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Bem, então vamos nos deter primeiro no verso 14, a primeira parte. Diz assim: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, e entre aspas, quem lê entenda. Bem, Marcos parte do pressuposto que quem estivesse lendo entenderia o que ele quis dizer. Quando ele disse: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, se você estiver ouvindo isso pela primeira vez, talvez você pergunte: o que ele quis dizer? Como saber então o que ele queria dizer com o abominável da desolação situado onde não deve estar? Mateus nos dá uma luz muito importante, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 15. Você só terá aqui as referências no livro de Marcos, tá? Essas outras, se você quiser anotar, você anota, se não, preste atenção. Mateus 24, 15 diz assim: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, e então aparece entre parênteses, quem lê entenda. Então, nós já descobrimos que, através do que o profeta Daniel disse, a gente podia entender melhor o que ele estava dizendo. Daniel capítulo 9, eu vou ler os versos 26 e 27, mas um pouquinho antes, ele começa a falar sobre são as chamadas 70 semanas de Daniel.
É uma profecia que ele dá acerca de coisas que haveriam de acontecer no período que ele detalha ali. Mas nos versos 26, a primeira parte diz assim: depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. A edição revista atualizada e diz: e já não estará. Aqui, o ungido aqui, todos pelo menos entendem que que é o Cristo, porque é isso o significado da palavra ungido. Será morto, fala da morte de Cristo, né? E essa versão da NA diz: e não terá nada. Mas a edição revista atualizada diz: e já não estará. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus. No verso 26, a segunda parte diz assim: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Nós falamos na semana passada que Jesus estava falando que eles estavam olhando e admirando as construções do templo, algo realmente muito grandioso, extraordinário. Pedras enormes foram usadas para a construção do templo em Jerusalém. E Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus já havia dito anteriormente: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês vai ficar deserta. E era uma referência àquilo que estava para acontecer, e aconteceu no ano 70 da nossa era, quando os romanos invadiram Jerusalém, destruíram-na por inteiro, e no templo, o templo foi totalmente destruído e não ficou realmente pedra sobre pedra. Então Daniel está dizendo aqui: o povo de um príncipe que há de vir, o povo de um príncipe, de um imperador, né, no caso, destruirá a cidade e o santuário. Isso estava previsto lá no livro do profeta Daniel. Depois diz: o seu fim será como uma inundação, porque por causa da multidão de soldados que invadiu Jerusalém e a destruiu por inteiro. Depois ele diz, Daniel: até o fim haverá guerra. Jesus disse a mesma coisa. E desolações foram determinadas. Ele está falando de um príncipe que há de vir. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E aqui tudo indica que é uma referência ao que a maior parte das pessoas entendem como sendo aquele que vai vir, como se fosse o próprio Cristo, e seria o anticristo por isso, e ele faria uma firme aliança com muitos por uma semana. Seria uma semana de anos, ou seja, seriam por 7 anos. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Para que isso aconteça, realmente como está aqui em Daniel, o templo em Jerusalém teria que ser reconstruído. Hoje, onde existia o templo, foi construída uma mesquita exatamente em cima desse lugar. E só mesmo através de uma intervenção sobrenatural de Deus, o templo poderia ser reconstruído naquele mesmo lugar. Então, muitos creem e esperam que isso vai acontecer, e
em Israel já existem preparados todos os utensílios do templo, todos os detalhes, todos os pormenores possíveis e imagináveis, para que esse templo seja erguido num abrir e fechar de olhos. Mas o texto diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Isso significa que o templo seria reconstruído, o templo voltaria a funcionar como funcionou no passado, e isso durante 3 anos e meio, porque é a metade de uma semana, né? Com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E diz assim: sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então fala desse príncipe que vai fazer algo abominável no templo, e até que, o texto diz, até que a destruição que está determinada, a destruição de quem? Do anticristo, seja derramada sobre ele. Daniel 11:31 diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então vamos buscar entender o que aconteceu e o que pode vir a acontecer no final dos tempos. Por volta do ano 170 a.C., Antíoco Epifânio, o quarto na dinastia, centrou a sua atenção na Judéia. Era um governo, era um imperador sírio. Ele concentrou a sua atenção na Judéia, assaltou Jerusalém, saqueou o templo, ordenando uma terrível carnificina naquela ocasião. Antíoco Epifânio usou a força e a brutalidade de forma ilimitada. Resistiu a todo poder e a tudo que era sagrado e divino, considerado assim pelos judeus, procurando estabelecer a helenização, ou trazer aquilo que era dos gregos para a cultura e para impor isso aos judeus, deste seu novo território, proibindo radicalmente a adoração e a obediência ao Deus de Israel. Ele proibiu a observância do sábado, proibiu os cultos no templo, a prática da circuncisão, e forçou os judeus a comerem alimentos considerados por eles como impuros pela lei de Moisés. No templo, Antíoco sacrificou porcos no lugar santo em honra a Júpiter ou Zeus. De acordo com a lei judaica, os porcos eram animais imundos e não se devia tocá-los nem comê-los. Sacrificar um porco no templo era o pior insulto que um inimigo poderia cometer contra os judeus. Mas isso que aconteceu era, ao que tudo indica, uma figura do que está por vir. Jesus disse: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, bem,
Se isso já aconteceu, 170 anos antes de Cristo, o livro de Hebreus fala, e muitos outros textos do Novo Testamento fazem-nos saber que o Velho Testamento tinha figuras de coisas que ainda estão por vir, e o livro de Hebreus, pelo menos, diz que os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento eram uma figura do futuro sacrifício de Cristo. Isso é tratado com detalhes, especialmente no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, e não a realidade deles, né? A realidade veio com Cristo, por isso que os sacrifícios cessaram com a vinda de Cristo e também com a destruição do templo em Jerusalém. Mas então eu vou ler mais uma vez. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, algo semelhante deve acontecer. E 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 1 a 4, dizem assim estes versos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É alguém que cria e depois abandonou a fé. Isso pode ser uma referência ao anticristo, que vai ter a aparência de alguém que vai abraçar talvez a fé judaica, não sei, ou então vai agir como se fosse o próprio Cristo, e tudo indica que seria assim. Por isso que até os próprios judeus vão crer nele como se ele fosse o Messias, que na mente do judeu ainda não veio, mas está para vir. E o judeu sempre pensa num governo político e assim o anticristo seria o Cristo que veio para liderar o povo judeu. O texto diz, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia seria essa pessoa que vai se passar por Cristo e depois abandonaria a fé no meio do caminho, porque não passava de engano. Ou pode ser também uma apostasia generalizada, pode ser até do povo de Deus, não sei. O povo de Deus, quando eu digo, eu me refiro à igreja. Você vai dizer, então, quem é? Eu não sei. São conjecturas. Nós lemos o que está escrito aqui e tem um propósito de nos alertar. Agora, como vai ser os detalhes, eu não sei. Eu vou ler novamente o verso 3. Aliás, eu coloquei 1 Tessalonicenses, mas não é 1 Tessalonicenses, é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículos 3 e 4 diz, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? Esse é o título que o apóstolo Paulo dá para o anticristo. O apóstolo João chama o homem da iniquidade de anticristo. Aqui diz o filho da perdição, o qual, veja aqui agora o detalhe, o qual se opõe e se levanta
contra tudo que se chama Deus. Foi o que Antíoco Epifânio fez no ano 170 a.C. Agora, o que aconteceu lá está previsto de acontecer ainda no final. A ponto, veja o que ele vai fazer. Antíoco Epifânio sacrificou porcos no altar onde eram feitos sacrifícios. Aqui diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O abominável da desolação seria o próprio anticristo dizendo: eu sou Deus. E vai se assentar lá, talvez, no Santo dos Santos e dizer que ele é Deus. A palavra, o título, Antíoco Epifânio, significa Deus manifesto. E isso tem a ver com o que estaria para acontecer com a vinda do anticristo, que vai se manifestar como Deus. É interessante isso, né? E em grego, o que aconteceu, esse é o significado do nome dele. Então, lendo novamente, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o texto mostra que antes da vinda de Jesus, essas coisas têm que acontecer. E Cristo não virá antes que o anticristo se manifeste. E tudo nos faz entender que ele vai se manifestar dessa maneira. E ele seria o abominável da desolação de que Jesus falou, está registrado nos evangelhos. Então Jesus diz: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem ler e entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orem para que isso não aconteça no inverno. Bem, o Evangelho de Lucas coloca estes acontecimentos descritos aqui por Jesus, todavia, no cerco de Jerusalém, na destruição que foi efetuada na cidade de Jerusalém no ano 70, como Jesus também havia predito. Lucas diz assim, Lucas 21, versos 20 a 24. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, são palavras do Senhor Jesus, saibam que está próxima a sua devastação. Então, ele diz, e Lucas registra, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. Por quê? Porque vai ser destruída a cidade. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Jesus previu que isso iria acontecer. E isso veio como vingança da parte do Deus, que é o único que pode vingar-se, pelo fato de terem rejeitado o seu filho quando ele veio. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo.
a fuga seria difícil para quem estava grávida, né? Naturalmente. E o texto diz ainda: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Os irmãos sabem que os judeus se espalharam no mundo inteiro e deixaram de ser nação até o ano de 1947 e 48, quando foi declarado novamente um Estado legítimo. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E Jerusalém continua sendo, mesmo Israel sendo uma nação, hoje os gentios ainda estão lá. E tem o domínio de parte da cidade de Jerusalém, e tem o domínio do monte do templo, e várias partes do território de Israel é ocupado pelos gentios ainda hoje. Marcos, então, coloca esse acontecimento como os que antecedem ao que chamamos de a grande tribulação. Alguém vai dizer, então, há contradição? Não, não há contradição. Marcos colocou tudo junto, aquilo que Lucas separou, detalhou, e como dissemos, Marcos é bem sucinto, e ele juntou tudo. Depois você vai encontrar no Evangelho de Lucas isso bem esmiuçado, bem detalhado, mas não vamos fazer isso agora. Depois, Marcos registra o seguinte, capítulo 13, versículo 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Aqueles dias do cerco de Jerusalém foram difíceis, foram extremamente difíceis, mas tudo leva a crer, pelas Escrituras, que essa parte que Marcos registra aqui se refere ao tempo que ainda está por vir. E o texto diz: se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Isso nos faz entender que a igreja passa pela grande tribulação, o que concorda com o ensino e os escritos do apóstolo Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, onde ele diz que Jesus não virá até que seja manifesto o anticristo. E Jesus continuou: se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora vamos voltar para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo continua dizendo o que ele disse, que começamos a ver antes. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém. Ele está se referindo ao anticristo, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então vem a pergunta: quem é que detém? Quem é que não ainda segura a barra para que o mistério da iniquidade não opere com toda a liberdade no mundo? Só pode ser Deus. E alguns creem que isso aconteceria quando a igreja saísse, fosse arrebatada,
mas são conjecturas e eu não ouso dizer isso por outras razões que eu não vou trazer agora. Agora veja o que diz, verso 8: então será revelado o iníquo. Eu vou ler o 7 novamente. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Não está falando de uma pessoa, mas de uma obra de iniquidade. Então será revelado o iníquo. É o nome que também é dado ao anticristo aqui, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus vier, o iníquo, o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição será destruído pela sua palavra. O texto diz pelo sopro da sua boca, né? E o destruirá pela manifestação da sua vida. Então, quando ele estiver agindo, Jesus vai vir e vai destruir o poder, e ele, como vai ser, não sei. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Ele diz: com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Vocês lembram que Jesus disse anteriormente, lá em Marcos, gente, deixe-me ver aqui. 13:21, Marcos 13:21, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aqui o apóstolo Paulo diz, ora, no verso 9 do capítulo 2, da 2 Tessalonicenses, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça. Vai ser com a prática da injustiça, mas vai ser manifestação de poder assim extraordinário. Aos que estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade. Aqueles que rejeitam a verdade de Deus, na pessoa de Jesus e na sua palavra, vão dar crédito a esses espíritos, a esses profetas, a esses sinais, a esses falsos cristos, que vão se manifestar como se fosse o próprio Cristo, com sinais, prodígios e maravilhas. Mas vai ser tudo engano, vai ser tudo mentira. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Isso com a permissão de Deus. E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. São aqueles que rejeitaram a verdade. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Qual é a mentira? É o falso Cristo, é o homem da perdição, é aquele que virá com manifestações de poder, e isso é bem descrito no livro de Apocalipse com detalhes. E por esse motivo Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Por que eles vão dar crédito à mentira? Porque eles praticam a injustiça, praticam tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, e parecem que estão se dando bem. É interessante que hoje foi lido aqui o Salmo 73, e o Salmo 73 trata no início do culto, pelo irmão Rod.
Ele não leu o Salmo todo, mas ele leu parte. E o Salmo fala justamente daqueles que aparentemente estão prosperando. E quando isso acontecer, a injustiça vai prosperar. Tudo, aliás, nós vivemos num mundo onde muitos prosperam com a prática da injustiça. Por isso o mistério da iniquidade já está operando, como diz a palavra. Mas nesse tempo, praticando todo o mal, tudo que não é de Deus, essas pessoas vão se dar bem. E por isso vão dar crédito à mentira, porque vão ter o apoio do maligno. Não é? Então, mas vão acreditar e vão achar que estão numa boa, que estão servindo, quem sabe, a Deus, né? O texto diz: a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E Marcos, onde eu vou ler por último, o verso 23 diz assim: estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. São palavras de Jesus. O assunto sobre a volta de Cristo vai ser, com a graça de Deus, queremos terminar no próximo domingo, entrando em detalhes sobre isso, o que é tratado nos versos seguintes, que nós não vamos tratar hoje, porque tínhamos que trazer o que trouxemos agora.